Olá, tudo bem? Estou passando aqui mais uma vez nesse canal para deixar uma palavra para vocês refletir, para você tirar suas conclusões, para você abrir sua mente aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual da nossa vida. Se nós queremos ser algo diferente, se nós queremos ser diferente, se nós queremos crescer na vida materiais ou espiritual, está aqui dentro da palavra de Deus. Eu quero ler uma passagem aqui que se encontra em Efésios 5, 25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero ler aqui outro versículo, que é o 28. Assim devemos os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. É um versículo que nos ensina a amar a sua mulher, ou a mulher amar o seu esposo, e não possa desistir, porque o que a Bíblia uniu, o homem não tem o poder de separar. Eu quero falar sobre o casal, sobre o homem e a mulher. Deus age para restaurar aquilo que foi perdido. Há momento que nós passamos na nossa vida, a vida de um casal, às vezes nós chegamos a querer desistir, ou o homem ou a mulher, do seu casamento, da sua família que Deus criou, por uma simples coisa. Às vezes ela tão hoje nós, seres humanos, estamos tão frágil, com tantas decepções na nossa vida, com tantas coisas ruins no mundo, que nós desistimos tão fácil das coisas que nós nos amamos. Às vezes nós desistimos tão fácil de um filho, desistimos tão fácil da esposa que nós amamos, mas nós não deixamos de desistir daquilo que desagrada a Deus, aquilo que é uma ofensa a Deus, aquilo que desgasta a nossa saúde, faz mal à nossa saúde. Nós não é fácil para a gente deixar aquilo. Mas quando a gente pensa no casamento, você vê, é rápido demais. Você vê pessoas numa semana tá se amando, é minha vida, é meu amor. Quando é coisa de 2 dias, 3 dias, tem uma separação e a pessoa não lutou pelaquela pessoa que ela ama, não lutou por aquela pessoa que trabalhou junto, conquistou as coisas junto e desiste tão fácil. Mas aqui eu queria falar para você que há uma esperança para isso. A esperança é Cristo. O primeiro passo que nós possamos lutar para nós conquistar aquilo que nós perdemos, que é a nossa família, os nossos filhos, né? Nós temos que ter algum objetivo na nossa vida. Nós temos que sacrificar algo que está fazendo aquilo que nos separa, que é um casamento, né? Às vezes as pessoas não querem lutar, a pessoa não quer ter dificuldade, a pessoa não quer fazer nada difícil, quer tudo fácil. Mas como restaurar um casamento? Casamento que está cheio de problema, um casamento que está à beira da falência, um casamento frio, um casamento que não tem mais respeito, um casamento que não tem mais aquele amor, aquele fogo, aquele aconchego. Mas nós gostamos de milagre, né? Que bom seria se cada situação difícil que passamos fosse resolvido com um milagre.
num passe de mágica. Mas a má notícia é que a vida iria do dia para a noite. Sairá de um casamento caído, né? Fraco, sem força, sem amor, sem respeito, sem dedicação, né? O casamento de seu sonho, né? Às vezes você pensa no casamento dos sonhos. O casamento dos sonhos é coisas que poucas pessoas pensam que tem um casamento de um sonho, né? Mas eu creio que um casamento dos sonhos, para conseguir um casamento dos sonhos, tem que estar conectado, os dois, falando a mesma língua, dando os passos, os mesmos passos e o respeito, porque senão não existe. Ele só irá passar por essa transformação caso nós temos que buscar ações, né? Para ter um casamento, nós temos que buscar uma transformação concreta, comece a ser tomada, né? Buscar agir, né? Mudar. Se for possível, muda a direção, muda o seu comportamento, a sua postura, até os seus hábitos, você tem que mudar. A primeira atitude que vem antes de todas as outras é ter disposição para agir, buscar essa transformação. O caminho da não ação é um caminho que faria tudo permanecer, como está claro, piorar. Ainda mais a escolha agir, né, fazer algo diferente. Mas a primeira coisa é que nós possamos dar um passo para restaurar esse casamento que está falido, esse casamento que não tem mais diálogo, é uma das coisas que mais notamos nas ações de um casamento. Você tem que colocar Jesus na frente. Ele sempre, nos momentos de grandes decisões ou missões importantes, orava a Deus. Separava um tempo precioso para estar com o Pai e orar. Para restaurar um casamento ou um casal, precisa orar. Comece orando sozinho. Se pela causa a sua esposa não quer ir ou seu marido não quer ir, orar para ter uma mudança, para ter uma família ideal, comece orando só. Começa mudando você só, né? Que você vai ver a diferença. Deixe de dar um passo em uma direção ao parceiro, propõe da relação. Isto começará a fortalecer o relacionamento, já que Deus é a fonte de todo o bem e de toda transformação positiva em nossas vidas. Nós temos que dar algo positivo, nós temos que dar o melhor de nós. Se nós queremos um casamento saudável, um casamento blindado do mal, nós temos que fechar as brechas para o inimigo, nós temos que saber falar um com o outro. E há coisas muito importantes, discutir a relação. Um casamento infeliz, com o tempo, leva o cônjuge ao silêncio. O silêncio é também uma forma de se expressar, né? Pois a expressar uma certa desistência de lutar por um melhor. O relacionamento, às vezes as pessoas guardam aquele silêncio, não quer discutir, não quer ter um diálogo, não quer esclarecer, não quer expor aonde que está te machucando, aonde que está te ferindo. Aí tem pessoa que se isola, leva o silêncio, não quer
conversar, não quer falar onde é que não está gostando, não quer falar o que está gostando de uma atitude ou algo que se faz. Mas o silêncio, há momentos que é bom a gente usar o silêncio, mas há silêncio que prejudica muitas vezes. Algo acontece, um casal, eu quero falar aqui uma história rápida, eu conheci um casal que estava tendo uns conflitos familiares por umas simples coisas e coisa de ter um diálogo e conversar. Eu não estou aqui querendo falar mal, né, expor a vida de ninguém, mas tem pessoa que tem umas atitudes que você vê que não é conveniente, você vê que desagrada sua esposa ou seu esposo, mas algo que a gente fazemos pode ser que o esposo não está gostando, a esposa não está gostando. Tinha uma certa mulher, ela quando ia sair, ela simplesmente ela deixava a toalha lá na cama, pegava uma roupa, pegava outra roupa, pegava o secador, pegava a prancha, pegava a maquiagem, ia deixando tudo na cama. E esse tempo ela ia pegando tudo que ia usando, não sabia usar e colocar no lugar, usar e colocar no lugar. Você vai usar a maquiagem, usou essa história é uma lição que serve quanto para o homem e para a mulher, que tem homem também assim, né? Às vezes o homem toma banho e deixa a toalha lá para a mulher, né? O engraçado é que às vezes o prejudicado é os dois, porque aí ele sai, deixa a casa né, vamos supor, de cabeça para baixo, roupa para todo lado, maquiagem, secador, prancha, e quando chega vai ter que organizar tudo de volta. Não é mais fácil você pegar o perfume, usou, coloca no lugar. Pegou aquela roupa lá que você vai sair, você não quer aquela, você vai usar aquela outra. Ah, não gostei dessa, coloca no lugar. Para quando chegar em casa, você não vai ter um tempo perdido, porque o tempo vale ouro. O nosso tempo, nós temos que gastar mais tempo lendo a palavra de Deus. Eu quero outro dia falar sobre o tempo, que nós às vezes usamos tempo que um tempo perdido, um tempo nas redes sociais, é um tempo perdido. Um tempo você vendo vídeo, uns vídeos que... Tem vídeo que é bom, tem vídeos que traz coisas boas, mas tem vídeo que não vai te levar a lugar nenhum, não vai te dar um ensinamento, não vai te trazer algo de boa, coisas positivas. Então, nós temos que saber lidar com as situações da vida. E esse casal estava com conflito por simples coisa. O marido usava o silêncio. Ele desabafou comigo, eu falei com ele. É simples, é falar, conversar, mostrar. Porque a coisa da nossa vida, a melhor coisa é você mostrar. Ó, aqui, ó o tempo que nós estamos fazendo aqui. É o exemplo. Passemos 30 minutos aqui organizando a casa de volta. Não era melhor nós ter pegado essa camisa, eu não gostei, e ter colocado lá e pegar que eu ia sair. Não era mais fácil? Mas existe muitos silêncio que atrapalha, né? Mas há silêncio que nós temos que falar, agir, né? Porque às vezes o silêncio ele traz a solidão, ele vai trazendo o desânimo e termina você ficando se isolado e termina você perdendo a sua esposa ou seu esposo por causa de um silêncio, né? Mas procure conversar, né? Observe bem, conversar, dialogar, discutir possivelmente. Não é brigar, ofender, não abrir mão de nada, acha que está sempre certo. Tem pessoa que só acha que ela está certa dentro da razão, né? Mas não é bem assim. A gente sempre tem que ouvir um ao outro. A gente tem que expor as nossas ideias, nós temos que pôr o que nós achamos e chegar na conclusão qual que é o melhor, né?
Um precisa saber o que o outro deseja. Isto só pode ser conseguido pela comunicação positiva entre um casal, né? Você tem que saber um pouco do seu casal, você tem que saber o que se expor, se ele gosta de sair um pouco. Tem pessoa que é mais caseira, quer ficar em casa, outros gostam de sair, mas nada que você dividir um pouco do seu tempo com seu esposo. Seu esposo gosta de ir um cinema, a sua esposa gosta de ir no shopping. Gasta seu tempo com sua família, né? Que você só tem a ganhar. Porque às vezes tem muitas pessoas que ela perde o seu tempo com um amigo, ela perde o seu tempo com os familiares, né? E deixa sua esposa plena um domingo só, às vezes gasta seu tempo num barzinho, sei lá, num pagode, e às vezes deixa sua esposa só e isso faz mal para ela. Ela vai ficando naquela solidão, termina acontecendo algo que você não queria que acontecesse, ou algo, a mesma coisa de uma mulher, né? Não estou aqui incentivando a você aqui querer deixar sua mulher só. Eu estou incentivando a você gastar o seu tempo com a sua esposa, ou sua esposa com seu esposo, né? Às vezes você quer sair um pouco com suas amigas, ou seu esposo, o homem quer sair um pouco com seus amigos. É bom, mas tem coisa que não combina. Para um casal não combina. O casal sempre que tem que estar junto, né? Porque a Bíblia fala quando nós casamos, nós se unimos, nós somos uma carne só. A melhor coisa é você gastar o seu tempo ao lado da sua esposa, onde você estiver, ela estiver. Porque sabendo disso, você só tem a ganhar algo de melhor. A sua esposa vai ter uma mentalidade, sua esposa vai estar mais saudável, o seu esposo vai te ajudar na tua casa, o teu esposo vai lavar um banheiro, o teu esposo vai arrumar a cama, o teu esposo vai lavar o quintal, lavar o carro, e termina você fazendo as coisas em casa e ter mais tempo os dois no sofá para se amar, né? Para se beijar, para estar mais próximo dos filhos. Não gasta o seu tempo com coisas vazias, né? Algo importante é perdoar-se. Você tem que saber perdoar, às vezes nas falas que falamos sem pensar, né? Discutir a relação sempre vai revelar dores. É verdade. Às vezes você quer discutir uma relação, mas você tem que estar preparado para esse momento, né? Porque há coisas que você não gosta, pode ser que haja uma palavra que você não quer ouvir, né? E termina tendo discussão. É discutir a relação com sabedoria, né? Usando a verdade, sendo justo, sem querer prejudicar ninguém e sabendo usar o respeito, né? Então, guarda as mágoas, né? Outros guardam as mágoas de um com o outro. Isso não é legal. Guardar mágoa não faz bem. A mágoa, ela traz muito problema para a saúde, problema na mente, né? Isto é comum, pois somos humanos e a nossa especialidade é nos magoarmos. O marido e a mulher não são diferentes, haverá mágoa, haverá situações em que você já se machucaram, né? E para essas situações que Deus criou o perdão, né? O perdão ou não é uma decisão e o não um sentimento. Não perdoar mostra que queremos continuar vivendo no caminho da mágoa, da dor, da tristeza. Perdoar indivícia que queremos um
um novo caminho, uma nova oportunidade de viver algo mais abençoado. Por isto, perdoar-se para restaurar a relação é fazê-lo crescer abundantemente. Temos que perdoar, temos que discutir a relação. Pode ser que haja nessa discussão de relação, haja um conflito. Mas temos que saber perdoar. Perdoar de coração, perdoar a sua mente, né? E libertar a sua mente que esqueça essa mágoa, né? É a coisa na nossa vida, né? Quatro os pilares de um casamento para você ter um casamento saudável. É o respeito, a comunicação, a confiança e o compromisso. Você ter um casamento saudável, usa essas quatro palavras. O respeito, a comunicação, a confiança e o compromisso. Eu poderia até incluir o caráter, né? Mas o caráter inclui dentro dessas quatro palavras. Mas se você está passando por algo muito difícil, né, na sua vida, planeja ter mais tempo junto com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. A maior arma de uma destruição de um casamento é a falta de investimento na relação, no namoro. O investimento é sempre alto para conquistar a pessoa amada, né? Mantê-la. O casal que fica muito nisso, mas ainda vem o casamento e todos os desafios e os investimentos para restaurar o seu casamento. Comece hoje. Que tal um cineminha junto, um parque, um jantar, uma viagem ou até uma caminhada, né? Se a grana estiver curta, né? E hoje em dia está muito difícil, né? Vai no parque, vai na sorveteria, né? Porque às vezes as coisas estão tão difíceis, né? E ache a possibilidade, ache um caminho para abençoar a relação. Uma pizza, né? Comer uma pizza em casa é muito bom. Traz aquela união, né? Assim, não aquela que hoje em dia você vê muitos, mas antigamente, né? Você via que as pessoas, na hora de comer uma pizza, era todo mundo na mesa, todo mundo unido, ou todo mundo no sofá. Hoje em dia, você vai comprar uma pizza, dependendo da família, se você é grande, a esposa está na cozinha, o marido está no sofá, o filho está no quarto, a filha está lá no quarto, o outro não está em casa. Aí fica difícil, né, para ter uma comunhão de um casamento, né? Mas você tem que traçar meta para os próximos meses, o ano, né? Você tem que traçar uma meta para o seu casamento. Você tem que trazer uma meta para... Você vai viajar, você tem que manter uma meta, investimento, né? No seu casamento nunca é ruim, sempre é bom. Muitos casais estão com o casamento caído, porque perderam os seus objetivos comuns de vida. Se antes tinha muito objetivo em comum, agora parece que a vida não passa de um trabalho constante para pagar as contas e nada mais. Para restaurar o seu casamento, construir metas junto, meta que vocês possam seguir junto com apoio um do outro,
que dá a planejar uma viagem do sonho de vocês. Comunicar, a organizar, planejar para guardar um dinheiro, vem quando será, para onde, o que vão precisar para fazer acontecer. A meta é um comum agendar a relação e unir o casal. Ao perdoar da objetivo, abre o casal pode construir meta junto para aposentadoria, para uma vida profissional, para uma vida espiritual. Juntos somos mais fortes, vamos mais longe. Se nós queremos conseguir algo melhor na nossa vida, nós temos que trabalhar junto, nós temos que lutar junto, nós temos que crescer junto, nós temos que sonhar junto. Mas cultivar mais elogio, menos crítica. Hoje em dia, as pessoas não elogiam mais o seu esposo não elogia mais a sua mulher. Aí fica aquele clima ruim, desagradável. Pode ser que sua esposa está no mercado, recebe o elogio de um homem e você fica sabendo, você não vai gostar. Termina a sua esposa sabendo que você recebeu o elogio de uma mulher, ela não vai gostar. Então, tira o tempo para dar uma elogiada. Nós, às vezes, estamos tão cansados do trabalho, da correria, ou da faculdade, e chega um final de semana que você está um pouco caído. Se você perceber que aquela pessoa está com o semblante caído, meio triste, meio abatido, usa uma palavra para animar. Você é um guerreiro, você é um vencedor, você luta para a nossa casa, você trabalha para dar o melhor para nós. Isso nos alegra muito, tanto o homem quanto a mulher. E a esposa também tem muito defeito. Isso é visível. Essa é a grande descoberta de um casamento, né? Às vezes nós temos muitos defeitos, né? E costumamos ver mais as qualidades mais que os defeitos. Todo mundo tem defeito, né? Mas procura não ver tantos defeitos, ver mais as qualidades, né? Passamos a conviver bem de perto e ver tudo que é ruim, né? Que a pessoa tem. Um casamento caído, despedaçado, enfratizado, os erros, os defeitos e outras coisas negativas por meio das críticas constantes. Mas será que o seu cônjuge só tem coisas ruins nele? Não existe coisas positivas. Quem deseja restaurar o seu casamento precisa aprender a parar de ser um caçador de coisas ruins do parceiro, né? E buscar ser um caçador de coisas positivas, de pontos elogiativos. O casal pronto elogia em seu parceiro e frequentemente isto vai gerar uma atmosfera positiva na relação. Quando você dá um elogio, você vai criar aquele clima quente no seu casamento. Quando você elogia a sua esposa, ela vai ficar com aquele bom ânimo, ela vai se sentir mais firme, ela vai se sentir mais com os pés no chão. Mas a coisa na nossa vida, use as palavras com mais sabedoria. O mau uso da palavra é a grande bomba destruidora de casamento. Somos velozes em criticar e muito
a dizer. Usamos as palavras com arma para ferir. Elas ferem. Se você deseja restaurar um casamento, restaurar o seu filho, ou restaurar algo que está perdido, sua sogra, né? Aos pedaços, se o casamento está aos pedaços, deverá usar as palavras para curar e não para ferir. Isto faz uma grande diferença. Ao invés de dizer que sua esposa gasta demais, que não pensa na família, que está destruindo a vida financeira de vocês, chama para uma conversa, exponha a necessidade de haver um maior controle dos gastos para que as muitas em comum seja alcançada, cada um. Troque acusações por desperdício. Não usa a palavra de acusações, fala que está desperdiçando. Ao invés de dizer você ama mais o futebol do que eu, diga o amor, gostaria muito de passar um tempo todo com você. Hoje, para termos um tempo especial junto. Use as datas do casamento a favor do relacionamento. Usa a data de aniversário, as datas especiais da sua vida para ter aquele fogo, aquela aproximação no seu casamento. Às vezes você gasta seu tempo todo, mas não tem um tempo para dar uma elogiada na sua esposa, comprar um belo vestido, uma saia. Gasta o seu tempo com isso. Quanto tempo faz que você não se lembra do aniversário de casamento? Isso acontece, né? Poucas pessoas se lembram. Do dia dos namorados, o dia que começaram a namorar. Datas comemorativas são uma boa oportunidade para identificar um relacionamento. A esposa ficará muito feliz quando o marido deixar um bilhetinho romântico, lembrando do aniversário de casamento. Hoje em dia poucas pessoas fazem isso, né? Mas é muito bom a pessoa acordar com um bilhetinho, né? E ver que a pessoa lembrou e deixou aquele bilhetinho. Se você está passando por um problema difícil com o seu casamento, faça essas diferenças, faça essas mudanças. Aproxima mais da sua esposa, fica mais perto da sua esposa. Usa as palavras de amor, usa as palavras para crescer junto, usa um elogio para andar junto, né? Muitas pessoas não usam mais, né, esse tipo de coisa de bilhetinho. Use as datas comemorativas para fugir um pouco da rotina difícil, né, do dia a dia. Cultive o amor de vocês dentro de um casamento. Tenha prazer um no outro, isto fará um casamento que estava caído. Comece a ressurgir. Valorize as forças do amor de vocês. Não desista na primeira dificuldade, nem na segunda, nem na terceira. Tente ser sincero, ser verdadeiro, buscar algo que possa trabalhar da melhor forma com sua esposa. Seja sincero, seja honesto, seja sincero na ausência e seja sincero na presença, né? Para ela
ter mais confiança em você, ou então o seu esposo ter a confiança também. E hoje em dia é os dois lados. Não estou aqui defendendo a mudança, tem que vir dos dois. Que você possa passar confiança para seu esposo, ou seu esposo passar confiança para sua esposa. Use as palavras firme, fala a verdade, que muitas vezes as pessoas não conseguem falar a verdade, olho no olho, né? Você já percebe. Muitas vezes a pessoa abaixa a cabeça, abraça o semblante, aí você já percebe que ela não está falando a verdade. Procura ser sincero aonde você estiver, seja um defensor da sua mulher, seja um protetor, um guardador da sua esposa. Defenda a sua esposa. É algo que ela possa sentir apoiada, sentir que tem um homem que apoia, um homem que guarda. Não estou falando aqui para apoiar algo errado, coisa errada, mas sim o certo, né? Que nós possamos chegar na conclusão de ter um casamento saudável. Saber agradar, saber valorizar o seu esposo, saber valorizar a sua esposa. Se tem algo que seu esposo não gosta, muda, descarta, joga fora. Eu quero falar algo aqui que aconteceu com uma pessoa que estava passando por um momento difícil, né, há anos atrás. O esposo, ele tinha uma forma de se vestir, né? Aí a esposa não gostava. E ela questionou ele, falou: não gosto que você se veste assim. Quando chegava nesse ponto, chegava discussão, chegava conflito, discussão em casa, palavras baixas, e eles discutiam. Aí, com um certo tempo, ele mudou, ele parou a forma de se vestir e foi uma benção que a mulher gostou. E é o mesmo caso, às vezes, se o seu esposo não gosta que você anda com um tipo de roupa, um short curto, ou essas calças leg, né? Não usa. Compra uma saia jeans, compra umas calças jeans, né? Porque é difícil, né? Você tem que expor o seu corpo para os outros homens. Você está desvalorizando você mesmo. Você está expondo o seu corpo para os outros. Você não vai ter como você falar nada. Se alguém te falar algo, você vai ter que ficar quieta, porque você já está mostrando. Então, valoriza o seu corpo, usa o seu corpo para sua esposa e para o seu esposo. Talvez você esteja pensando, se ele seguir essas dicas e começar a praticá-lo, tudo irá se resolver, tudo irá melhorar rapidamente. No meu casamento, a resposta é: precisa dessa mudança. Não sabemos, alguns casamentos estão tão fora do lugar, sem sentido, sem direção. Não é um casamento. É um casamento de briga, de baixaria, é um casamento de aparência. Não sabemos como você está aí, mas lute para restaurar o seu casamento. Cuidado nas palavras, mais detalhada, que leva mais tempo. Outro talvez precisa apenas de adaptações mais rápidas. Uma pequena reforma já estarão melhor. O fato é que em todo o processo de transformação aparecerão obstáculos. Por isto, não desista no primeiro obstáculo, nem no segundo, nem no terceiro. No seu objetivo deve ser
de alcançar o que deseja, sem importar. Com o tempo e com as felicidades, quando Jesus nasceu, ele tinha claramente em sua mente a sua missão que ele ia enfrentar. Então, às vezes, você está querendo mudar o seu casamento, você está querendo mudar para ter uma família abençoada. Não desista nos primeiros etapas, nos primeiros obstáculos, sempre vai existir. Pode ser que você encontre uma pessoa que vai expor para você desistir. Pode ser que você vai encontrar até mesmo uma irmã sua ou um irmão seu vai falar, não vale a pena investir na sua esposa. A sua esposa não muda, ela nasceu assim. A sua esposa, ela não tem jeito. A sua esposa nunca vai ser uma mulher. Não desista. Vai mudando você mesmo, vai mudando na sua postura, vai mudando no seu falar. Vai cuidando dela bem, vai fazendo certo, vai protegendo ela, vai guardando ela, vai conversando com ela, que ela vai ver a mudança em você e através da mudança em você ela vai mudar a forma de falar. Porque tem pessoa que não sabe falar com seu esposo, tem esposa que não sabe falar com seu esposo, trata com palavras para diminuir, trata com palavras agressivas, trata com palavras para ferir, até mesmo cortar, que é a palavra que corta mais do que uma faca, né? Mas não desista nos obstáculos, não desista nas dificuldades. Aparece muito pessoas para querer que você desista do seu esposo, que seu esposo não tem jeito, que seu esposo não muda, mas luta. O segredo é o diálogo, o segredo é conversar. Não é uma conversa no momento errado. Você tem que saber conversar com seu esposo no momento certo, na hora certa. E você sabe qual é o momento certo. Você não vai querer discutir com seu esposo algo que você não está gostando quando ele está nervoso. Quando ele está, ou drogado, ou bêbado. Não é momento de discutir. O momento de discutir é quando está só você e ele. Não discute na frente dos seus filhos. Não fala palavra agressiva na frente dos seus filhos. Que prejudica você mesmo. Seus filhos vão ver que você não está tendo respeito pelo pai. Ou seu pai não está tendo respeito com sua mãe. Então usa a sabedoria para ter um diálogo, para conversar, algo que não está afetando ou está contaminando um casamento, ou está deixando um casamento doente, um casamento ferido. Tenha um tempo, tenha uma hora entre vocês para discutir a relação. Porque há momentos que nós enfrentamos os conflitos do inimigo, nós temos que saber. Nós temos que lidar que o inimigo, ele usa simplesmente uma vírgula para ter um conflito no casamento. E você tem que saber nesse momento. Você tem que saber que aquilo não é normal. Você tem que saber que aquela pessoa ela não usaria aquela palavra para te ferir. É a mesma coisa do homem. O homem tem que saber falar com sua esposa. O homem tem que saber respeitar sua esposa na frente dos seus filhos. Devemos ter essa mesma disposição para fazer um casamento, não importa o que aconteça, lute pelo seu casamento. O casamento foi a criação de Deus e é entre um homem e uma mulher. Tem uma passagem aqui que se encontra em Mateus 19, 5. Eu queria ler aqui essa palavra aqui. Mateus 19, 5. Não desiste da sua esposa. Existem momentos que passamos, né? Às vezes ficamos
caídos, às vezes ficamos oprimidos, às vezes ficamos com momentos de fraqueza, ou um momento até na doença, mas que você tenha paciência, que você saiba lutar pela sua esposa, ou você sabe lutar pelo seu esposo. Aqui em Mateus 19, 4 e 5, ele, porém, respondeu e disse: não tende ido que o princípio, o Criador os fez macho e fêmea. E disse, portanto, deixar o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Eu queria falar mais sobre essa passagem aqui. E serão dois numa só carne. Quando nós casamos, é essa passagem que é linda, maravilhosa. Você não vai querer machucar você mesmo, a não ser que você está com um problema psiquiátrico. Você não vai querer machucar o seu corpo, ou você não vai querer machucar o seu braço, sua perna. Então, a sua esposa é um pedaço do seu corpo, e sua esposa é um pedaço de você. O casamento foi pesado para não acabar. O casamento foi criado para não acabar. O casamento foi criado para não acabar. É aqui o que se fala em Mateus 19:6. Vamos ver. É isso que eu acabei de ler. Assim não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, muitas vezes tem pessoas que queremos nos separar. Às vezes tem pessoas que lutam para acabar o nosso casamento. Não a pessoa, mas o inimigo frita na pessoa e termina ela ficando endemoniada para querer destruir um casamento, que ela vê que os dois se dão bem, ela vê que os dois têm um diálogo bom, ela vê que os dois usam as palavras de amor, usam as palavras de respeito um com o outro. Não estou aqui falando de pessoas que vivem de aparência, que tem pessoas que vivem de aparência no meio das outras pessoas, mas em casa vive o inferno, usa as palavras para ferir, não sabe falar com seu esposo, não sabe falar com sua esposa. Então, nós temos que saber falar um com o outro, porque você não vai querer usar uma palavra para ferir você mesmo. Não devemos ter em mente que qualquer causa é um motivo para separação. Às vezes tem pessoa que pensa que qualquer conflito já pensa na separação. Os casos em que a Bíblia não aprova, deve ser analisado cuidadosamente para que o caminho de luta pelo relacionamento, pela restauração, aconteça com muito amor e respeito e com a ajuda de Deus. Nós possamos ter um casamento, nós temos que lutar, nós temos que colocar Deus no meio do nosso casamento, nós temos que orar junto, nós temos que consagrar junto, nós temos que estar junto, nós temos que estar sempre ao lado do outro, nós temos que ter as mesmas palavras, as mesmas ideias, a mesma visão para conquistar um casamento, não consegue dialogar produtivamente. Às vezes tem pessoa que não sabe ter um diálogo, não sabe conversar com seu esposo, já parte para a agressividade, já parte para as palavras ferir, machucar, e isso não faz bom para um casamento. Usa as palavras para elogiar, usa as palavras para crescer, usa as palavras para engrandecer. Vocês não conseguem mais conversar sobre qualquer assunto. É ruim.
Tem pessoas, casamentos que não têm assunto nenhum em casa, porque quando tem qualquer assunto já parte para briga, contendas, não tem mais um diálogo, não sabe conversar uma conversa do dia a dia, não sabe orar junto, qualquer assunto já começa para discussão. É um grande sinal de que aparece em um relacionamento problemático e isolamento comunicativo dos cônjuges. Não existe diálogo aos conversar, fica resumida as coisas extremamente necessárias e o casal não sente prazer em compartilhar entre si as suas vitórias, dores, derrota, enfim, o casamento fica sem um diálogo, só um olhando para o outro. Por quê? Às vezes você quer falar de uma dor, às vezes você quer contar uma alegria, às vezes você quer contar algo que aconteceu, você quer falar uma benção de Deus, mas não dá. Por causa que quando começa a ter um diálogo, parte para contenda, briga dentro de casa. Aí você vê que você está com o casamento fora do lugar. Você tem que pôr esse casamento seu no lugar certo, alinhado com Deus. Às vezes as pessoas buscam ajuda de lugar que não tenha mais aonde tirar. Às vezes a pessoa vai buscar ajuda para restaurar o seu casamento numa pessoa que não tem a convivência com Deus, uma pessoa que poderia até quebrar o seu casamento, mas então usa a Bíblia de Deus, a palavra de Deus em orações para restaurar o seu casamento, né? Nós estamos enfim, sentimos as relações ou mesmo aquele desejo de jogar a conversa fora, apesar para estar ao lado de pessoa. E esse é um sinal, está em seu casamento. É preciso conversar, o respeito com sua esposa, com seu esposo, ter um diálogo, mas momento de diálogo é olhos nos olhos. Então você tem que ter um tempo para conversar com sua esposa, com seu esposo, falar o que você está querendo comprar algo, falar com seu esposo, tem uma conversa saudável, né? Para um tratamento entre vocês de respeito. Um outro grave sinal de que algo precisa ser feito dentro do casamento é quando o casal não se respeita, não se honra naturalmente. Só existe crítica e a maioria delas destrutiva, ofensiva e bem pouca amigável. Vocês usam as palavras duras que ofende, que diminui a pessoa, que a compara com coisas ou pessoas extremas e hora de mudar o tom das palavras. O respeito nunca construiu nada de positivo. O desrespeito, bom essa frase, hein? O desrespeito nunca construiu nada de positivo em nossas vidas. Não existe mais elogio, palavra educada, poucas, né? Às vezes nós usamos palavras só para destruir, usamos palavras para jogar fora, desvalorizar o seu esposo, desvalorizar a sua esposa. Mas para que você tenha um casamento saudável, coloca Deus em frente. Usa as palavras com sabedoria para
conquistar, para elogiar. Não use as palavras para defamar. Use as palavras para enfrentar o dia a dia com sabedoria. Eu queria aqui terminar essa palavra, que você possa refletir, que você possa tirar algo de bom nessas palavras que eu falei, que você possa conquistar o seu casamento, que você possa conquistar o seu filho, ou até mesmo você possa conquistar a sua mãe, que você está aí brigada, ou seu pai, que você não fala mais, ou seu irmão, mas que haja amor e respeito, usa com sabedoria, seja uma pessoa boa, uma pessoa de Deus. Não use as palavras para machucar, nem para ferir, mas que você luta para você ser uma nova criatura, uma nova pessoa, que você será uma vencedora. Use as palavras para ser verdadeiramente diferente. Você tem que lutar pelo seu casamento, você tem que lutar pelo seu filho que está aí perdido nos caminhos errados, nos caminhos da perdição. Você tem que lutar para ter algo melhor na sua vida. Não deixa o inimigo entrar na sua mente e nem no seu coração. O inimigo, ele trabalha muito na mente e no coração. Você começa a ver coisa onde não existe e você começa a enxergar coisa aonde não estão. Você começa a ver coisas que estão fora do lugar, né? Mas você busca Jesus de todo o coração. Entrega a Jesus a sua vida de coração. Não deixa a frustração virar sucesso. Muito abençoará a Deus. Quando o mundo vai bem, quando as coisas estão em certo, no caminho certo, com desvejo, quando vemos os milagres acontecer, nem sempre reconhecemos de onde vem, ou de onde nós força abriu a porta que estava fechada. Às vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida, às vezes, quando tudo está dando certo no nosso casamento, um casamento de respeito, um casamento de muita aproximação de amor, não esqueça de Jesus. Não esqueça de agradecer a Jesus. Às vezes você começa a estar bem em seu casamento está um casamento tudo certo, você está um casamento com aquele fogo, aquele casamento quente, aquele casamento de aproximação, de respeito. Você não esqueça de Jesus. Você está sempre se preparando para mudança, todo dia. Você sempre tem que acordar já pensando na mudança. Você tem que sempre fazer algo diferente. Você tem que fazer algo para transformar a sua esposa, o seu esposo. Busque a mudança que possa fazer algo diferente. Dê uma oportunidade para você mesmo no seu casamento. Use as palavras em seu favor. Não palavra ao contrário para aquilo que não desagrada a Deus. E aqui eu agradeço de coração que vocês tenham um dia abençoado, que Deus mora na vida de vocês, que a presença do Espírito Santo está dentro do casamento de vocês. Use as palavras em favor do casamento. Não use as palavras ao contrário, para ferir, para machucar. Que Deus nos abençoe.